Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá iniciar mais uma aula, agora no caso sábado letivo, né? Você não está aparecendo. Não estou aparecendo, não tem problema, o importante é o conteúdo, né? Eu não estou aqui para ser visto, estou aqui para explicar. Pronto, foi só para isso, mas eu estou aqui. O importante é que o conteúdo esteja, né? Não precisa olhar para a minha cara, não. Vamos lá, lembrando que essa aula aqui, ela é um sábado letivo da turma de Matemática 1 do curso de Edificações. Então, essa aula é direcionada para essa turma e para os alunos que quiserem assistir posteriormente. Bem, aula passada nós falamos sobre relações entre conjuntos. Na verdade, a gente terminou a aula passada falando de produto cartesiano, onde a gente tinha todos os possíveis pares ordenados que a gente podia construir, pegando o primeiro elemento de um conjunto e o segundo elemento de um segundo conjunto. Então, ali nós tínhamos, olha o detalhe, todos os pares ordenados possíveis seria o produto cartesiano. Mas não vamos trabalhar com todos, é muito ordenado na maioria das vezes. A gente vai trabalhar com alguns, com um subconjunto desse total de pares ordenados. Esse subconjunto de pares ordenados é chamado de relação entre conjuntos. Então, eu tenho dois conjuntos, eles estão relacionados, e eu consigo criar essa relação. O que é uma relação entre conjuntos? É você construir pares ordenados, onde o primeiro elemento ele vem de um conjunto, o segundo elemento ele vem do segundo conjunto. Pode até acontecer dos dois conjuntos serem iguais. A gente viu que era A cartesiano B, mas a gente não viu um exemplo que é possível fazer, por exemplo, A cartesiano A. Um conjunto cartesiano com ele mesmo. É possível. Tem situações que acontecem. Aqui é a mesma coisa. Eu posso relacionar um conjunto com ele mesmo, se for o caso. Mas, em geral, a gente está trabalhando aqui nessa situação. Para representar essa relação entre conjuntos, eu tenho duas formas de representar essa relação. Uma delas é utilizando o diagrama de Venn. Além da forma como eu mostrei para vocês. Na aula passada nós vimos que o produto cartesiano, como ele é um conjunto, a gente representa por meio de chaves. Não foi assim? Então abre chaves, coloca os pares ordenados, fecha a chave quando terminar de colocar todos lá no produto cartesiano. A gente pode fazer a mesma coisa com a relação de conjuntos. Pode fazer também. Mas, além disso, outras formas que eu não mostrei para vocês são essas duas aqui. Uma delas é representação por meio de diagrama. Antigamente, eu falaria que isso aqui é uma ferramenta didática. Quase ninguém usa isso na prática. Depois, quando eu comecei a trabalhar mesmo nessa área, eu vi que a representação por diagrama tem uma importância muito grande. Não é apenas didática, certo? Então, como seria essa representação? Eu tenho um primeiro conjunto, chamei aqui de conjunto A, e eu tenho um segundo conjunto, estou chamando aqui de conjunto B. Para facilitar a nossa vida, eu vou dar nomes para esses conjuntos, mas não agora. Eu vou segurar um pouquinho essa nomenclatura, certo? E eu vou criar setinhas ligando os pares ordenados, onde eu vou botar uma setinha iniciando no primeiro elemento do par ordenado e a setinha vai terminar no segundo elemento do par ordenado. Então, eu vou ter aqui do 1 até o menos 1, eu crio uma setinha. O que é que essa setinha está dizendo? Que o número 1 está relacionado, o número 1 do conjunto A está relacionado com o menos 1 do conjunto B. Ao número 2, eu vou ligar a setinha com quem? Com o número 1. E o número 3, eu vou criar uma setinha lá para o número menos 1. Professor. Como? Professor. Por que essa ordem? Eu estou seguindo a ordem dos pares ordenados da minha relação. Então, a relação entre conjuntos, ela vai ser alguns dos pares ordenados. Sempre é a ordem.
Sempre vai ser dado. No caso, ou vai ser dado o par ordenado e você vai construir o diagrama, ou vai dar o diagrama, você vai construir o par ordenado, ou vai dar o par ordenado, você vai construir a lei de formação, ou o mais comum é dar a lei de formação e construir o par ordenado, construir. Tem essas transições entre formas. Normalmente é assim. Por que o 2 e 1 não podia ser 2 menos 1? Por que o 2 e 1 não podia ser? Aí é que tá, não é você que escolhe. A relação ela já é pré-definida, é como se fosse assim, eu digo qual é a questão e você resolve o problema. Então a questão que eu dou é, olha, a relação é essa. Com essa relação, como é que eu represento ela por diagrama? Então, seguindo essa regra que eu estou dando, não é obrigatório ser essa sempre aqui, não. Eu posso criar outra regra maluca já, por exemplo. Mas se for para seguir essa regra, eu tenho que ligar o 1 do primeiro conjunto com o menos 1 do segundo conjunto. Eu tenho que ligar o 2 do primeiro conjunto com o 1 do segundo conjunto. A regra está dizendo isso. Ah, com esses mesmos conjuntos. Não copia isso aqui, não. Não copia, não copia. Não copia. Eu posso criar uma outra relação, vou chamar R, vou botar uma barrinha aqui só para diferenciar daquele. ARB. Aí eu vou criar uma outra relação assim. 1 menos 1. 2 menos 1. 3, 1. Eu dou a regra. E aí vocês que vão construir o diagrama. Então, a regra é dada por mim, é como se fosse a pergunta da questão. Tem uma quantidade o quê? Eu posso colocar desde nenhum par ordenado, ou seja, uma relação vazia, até todos os pares ordenados possíveis, que seria o produto cartesiano. Então, eu posso pegar qualquer subconjunto do produto cartesiano para construir minha relação. Certo? Se eu fosse fazer essa aqui, aproveitar o embalo que eu já botei essa no quadro, fazer esse exemplo. Está aqui a questão. Construa a relação por meio de diagramas. O que é que você vai fazer? Constrói o primeiro diagrama com o primeiro conjunto. Quem é o nosso primeiro conjunto? Ele diz aqui, ó, é o conjunto A. Constrói o segundo conjunto, diagrama do segundo conjunto, que é o conjunto B. Coloquem os elementos desses conjuntos. E agora começa a brincadeira. A gente vai fazer as relações. Cada par ordenado vai me dizer, vai ser uma seta. Cada par ordenado vai representar uma seta nessa relação. Então, o primeiro par ordenado, 1 menos 1. Significa o quê? Partindo do 1 no primeiro conjunto, chegando no menos 1 lá no segundo conjunto. Olha o outro par ordenado, 1 e 1. 1 veio de novo, não tem problema. Vamos lá. Do 1 até o 1. Está aqui outra seta. Cada par ordenado é uma seta. 2 eu vou ligar com quem? Menos 1. E finalmente o 3 a gente liga com o... Opa, não é o menos 1 não. O 3 ligo com o 1. Desculpa. Olhei só de relance e vi. Oi. Pode acontecer uma prova para fazer a relação do diagrama? Pode acontecer de dar as coordenadas. Pode. Pode acontecer um bocado de coisa. O principal que eu vou querer de vocês é um tipo especial de relação, onde normalmente eu trabalho com lei de formação. Então, o que é uma lei de formação? Eu dou uma regra. Alguma dúvida com relação ao diagrama de Venn? Vou encerrar essa parte de diagrama de Venn e vou para a próxima, ok? Outra forma, que é que eu vou mais utilizar, posso apagar esse exemplo? Foi só para ilustrar. Outra forma seria essa representação por lei de formação. Vai ser a que eu mais vou utilizar durante o semestre com vocês. Até o final do ano a gente vai ver muito isso aqui. Então, representando por uma lei de formação, eu tenho novamente os mesmos dois conjuntos, eu gosto deles, vocês estão percebendo, né? Botei eles de novo para jogo. E eu quero construir uma relação onde A está relacionado com B, se somente se x mais y é par. Quem de acho é x, quem de achos é y. X é um elemento do conjunto A e o y vai ser um elemento do conjunto B. Pergunte. O que é que esse R? Ele representa a relação.
Existem relações que têm símbolos próprios, algumas relações muito famosas, por exemplo, essa relação aqui. Eu vou mostrar uma relação entre dois conjuntos e você vai conhecer logo de cara. Isso aqui é uma relação. Eu consigo relacionar elementos de numéricos pelo sinal de menor que. Se eu lhe der dois números, você consegue me falar se eles estão relacionados ou se eles não estão relacionados. O símbolo é esse. Aqui eu utilizo esse símbolo corretamente, sim ou não? 2, esse símbolo aqui é o símbolo de menor que. 2 é menor que 5. Eu ouvi um não aí. Deu um sustinho. 2 é menor que 5. Na linguagem do nosso conteúdo, eu poderia dizer assim, ó, o 2 está relacionado com o 5, pela relação menor que. É um conectivo, é um símbolo próprio, é uma relação especial, muito conhecida, mas ela segue as mesmas regras de uma relação de conjuntos. 4 é menor que 7? Sim, então ele está relacionado. Então você poderia construir um par ordenado, os pares ordenados dessa relação, se você pegar um subconjunto. Se eu fazer todos os números, você não termina nunca, né? Mas se eu pegar um subconjuntozinho dos naturais, você consegue falar quem é menor que quem e construir os pares ordenados. É possível. Então existem algumas relações especiais, algumas relações conhecidas. Quando eu quero trabalhar uma relação qualquer, uma relação maluca que veio da minha cabeça, aí eu uso esse R. Ok? Representando por uma lei de formação. Vocês estão entendendo essa lei de formação? Sim. Quando é que eu vou relacionar, quando é que eu vou ter uma relação entre um par ordenado? Se na hora que eu somar os dois números, esse resultado for par. Então eu vou buscar todas as somas entre um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B. Se essa soma for par, eu crio um par ordenado com esses valores. Se a soma não for par, eu não vou criar o par ordenado. Quem vai ser A relacionado com B? Você pode tentar fazer de cabeça, eu não me incomodo. A relacionado com B. Vai ser um conjunto de pares ordenados, beleza? Você pode tentar fazer de cabeça, eu não me incomodo. Vai somando sempre um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B. Dica! Começa com os elementos do conjunto A na ordem que eles aparecem, pega o primeiro, e vai fazendo a regrinha da lei de formação com cada um do conjunto B. Terminou, vai para o próximo, faz com cada um do conjunto B. Terminou, vai para o próximo, faz com cada um do conjunto B. Entenderam o que eu quis? A gente vai fazer, vamos tentar fazer de cabeça. Se alguém não entender, pode perguntar que eu explico escrevendo. Mas de cabeça, vamos ver se a gente faz rápido. 1, qual é a relação? Não é 1 mais? E eu vejo se o resultado é par. Quanto é 1 somado com menos 1? 0. 0 é par? Sim, 0 é par. A gente falou sobre isso, 0 é par. Se a soma deles for par, então esses dois valores estão relacionados. Você constrói o par. 1 menos 1. Continuando com esse primeiro elemento, vamos para o próximo. 1 mais 1 dá quanto? 2. 2 é par? Sim, então eles estão relacionados. Atenção agora para o próximo. 2 somado com menos 1 vai dar quanto? 1. 1 é par? Então esses dois caras já não vão estar relacionados. Eu não vou construir o par ordenado que contém o 2 no primeiro elemento e o menos 1 no segundo. Vamos para o próximo. 2 somado com 1. 3 é par? Não, então também não é par ordenado o 2 com 1. Termina o conjunto B, vamos para o próximo do A. 3 somado com menos 1 dá quanto? 2 é par? Sim. Então o 3 se relaciona com 1. Menos 1. Foi esse que a gente viu. Para finalizar, 3 mais 1, 4. É par? Sim. Então eles estão relacionados. O 3 e o 1. Fecha. Eu deixei 3 linhas porque a gente iria fazer a conta. 1 somado com menos 1 dá quanto? 0. 1 somado com 1 dá quanto? Temos o presidente lá. Não.
concordam comigo que aqui era fácil. Dava para fazer de cabeça. O meu medo é que você se embanane e esqueça algum. Então, fiquem atentos para, numa situação como essa, se você quiser fazer de cabeça, e é importante pegar essa habilidade com cálculo mental, quando vocês forem fazer uma prova do Enem, a prova normalmente é de múltipla escolha, então ninguém vê os cálculos que vocês estão fazendo. Quanto mais cálculo mental você fizer, menos você vai escrever. Quanto menos escrever, menos tempo você perde no seu rascunho. Você faz conta, já vai direto para a resposta. Aqui é só ter o cuidado de não pular ninguém. Comece com o primeiro elemento do conjunto A e vai tentando com todo mundo do B. Terminou o conjunto B, vem para o próximo. Próximo elemento do conjunto A, aí vai de novo todos os elementos do conjunto B. Vai testando a lei de formação que apareceu na questão. Terminou, vai para o próximo elemento do conjunto A e testa de novo com todo mundo do B. Aqui o B e o B são só 2, lá são só 3. Né? Também numa prova, no caso as minhas provas, eu não vou exagerar de valores para vocês perderem tempo. Não é esse o objetivo. Eu vou botar alguns valores como esses, 3 e 3, 3 e 4 no máximo, com a lei de formação também não tão complicada. Se eu quisesse extrapolar aqui, por exemplo, fizesse isso, ficava difícil? Dava para fazer numa prova? Dava para fazer de cabeça numa prova? Você tenta fazer de cabeça. Quanto é 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Todo número negativo ao quadrado ele fica positivo. Então já vi que não dá para fazer de cabeça. Se não dá, faz conta. Menos 1 ao quadrado, quanto é? Todo número negativo ao quadrado ele fica positivo. Então, o sinal já vai virar sinal positivo. Quanto é só 1 ao quadrado? 1. Pronto. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. É par? Cria o par ordenado. 1 em 1. Aí vai para o próximo. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. É par? Cria o par ordenado. 2 ao quadrado. Terminei o B, vou para o próximo do A. 2 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. 1. 4 mais 1. 5. É par? Não. Então não cria o par. Pronto. Você pode tentar fazer de cabeça. Não é tão difícil. Se você achar difícil, faz as contas. Agora, quanto mais você praticar para fazer isso aqui de cabeça, melhor para você. Isso. É só ver se a soma é tipo, se fosse uma entre ímpar e ímpar, você vai dar fácil. Fácil, vai dar fácil. O lance é esse. Não é só qual é a regra. É você saber quais são os pares ordenados que vão ficar. Ficar atento pela ordem, né? Eu confio em vocês. Vocês não vão... Vocês aprenderem essas regras de par e ímpar que dá certo. Meu cuidado é só com relação a construir o par ordenado. Você vai e soma... Pega, 3 mais 1, 4. 4 é par. Você vai criar o par ordenado, do nada aparece um 4 lá. Por que esse 4 está aqui? Faz sentido esse 4 aqui? No nosso conteúdo ele não faz sentido. Na sua lógica, da sua cabeça, você acabou somando os números e botou a resposta da soma. Eu preciso da resposta dessa soma? O tanto que você calculou aí, eu preciso do resultado? Esse número do resultado está me servindo para minha resposta? Não está. Ele só serve como checagem para a minha lei de formação. Isso aqui é um erro comum. É um erro que eu não quero que vocês cometam. Fiquem atentos a isso. Tem que relacionar um elemento de um conjunto com um elemento de outro conjunto. Para encerrar essa parte de relação de conjuntos, existem algumas relações especiais que a gente não vai trabalhar muito. São algumas propriedades que as relações podem ter ou não podem ter. Uma relação pode ser simétrica, uma relação pode ser transitiva, uma relação pode ser reflexiva. São algumas regras, ou antissimétrica também. Vamos de novo. Uma relação pode ser reflexiva, transitiva, simétrica ou antissimétrica. São 4 conceitos, vou deixar assim ficar melhor para os meus dedos, são 4 conceitos que eu trabalho bastante com eles. Por exemplo, hoje, atualmente, eu estou trabalhando com um tipo de relação que a característica mais importante dela é transitividade. O que é uma relação transitiva? Se A está relacionado com B
e B, pegar números pequenininhos. Eu tenho dois numerozinhos, eu tenho um conjunto A, B e C. Aí eu tenho x pertencente a A, y pertencente a B. Eu vou botar agora uma zoeirazinha, um z pertencente a C. A minha relação vai ser transitiva se x estiver relacionado com y, ou seja, eu tenho um par ordenado x e y, e quando eu tiver y relacionado com z, obrigatoriamente eu tenha x relacionado com z. É uma relação bem parecida com a relação do maior que. 3 é maior que 1. 1 é maior que menos 1. 3 é maior do que 1? Sim. 1 é maior que menos 1? Sim. As duas coisas acontecem. Se eu olhar para o 3 e para o menos 1, eles são relacionados com essa relação ou não? São. Sempre que você tem dois números que um é maior que o outro e o outro é maior que um terceiro, então o primeiro é maior que o terceiro. Essa é a característica da transitividade. Pois é. Existem relações que têm isso para todos os elementos. E fazer essa checagem dá muito trabalho. Relações grandes, relações malucas. São conjuntos com 12 elementos, 36 elementos que eu estou trabalhando. Então é uma checagem muito complicadinha, certo? Aí tem que botar para o computador fazer. Não sei se vocês sabem, aqui no IF tem alguns cursos de extensão. Está até rolando agora aos sábados, por exemplo, um curso em Python. Já viram falar em Python? Python é uma linguagem de programação atualmente muito utilizada. Antigamente se usava muito o C++, deu lugar agora para o Python, que é uma linguagem bem mais interessante. Faça um curso de informática, faça um curso aqui que o IF tem a oferecer, engrandece muito vocês. São tipos de trabalhos que eu faço, por exemplo, só dá para fazer computacionalmente falando. Se você for fazer na mão, meu amigo, não anda não. Aí fazer coisinha pequenininha com 3, 2 conjuntos, que é o que a gente faz em sala de aula, mas na prática, mesmo na vida real, a coisa é muito mais extensa. 15, 20, 25 elementos e você tem que relacionar cada um dos elementos do conjunto. É, por exemplo, a filial de uma empresa. E você vai ver as linhas de transmissão, como é que você vai fazer o transporte de carga, onde você vai fazer os abastecimentos de estoque. Então, uma filial está relacionada com outra se existe uma linha de transmissão de estoque de uma para outra. Então, existe na prática como trabalhar com isso. E na prática mesmo são conjuntos enormes. Certo? Então, você não faz isso manualmente, você faz isso computacionalmente falando. Alguma pergunta com relação a isso? Essa parte da representação por lei de formação. Sobre as 4 características, eu não vou explicar cada uma delas. Quem tiver interesse, fica aí para a pesquisa. Ok? Eu acho interessante, eu gosto muito disso. Então, quem quiser dar uma olhadinha no que é uma relação reflexiva, transitiva, simétrica e antissimétrica, tem no livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1. Relação inversa, eu não coloquei aqui porque eu vou dar foco mais lá na frente. O que é uma relação inversa? Relação inversa. Eu vou só falar agora porque eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero dar um spoiler, relação inversa. E é um spoiler simples. Vamos supor que eu dou para vocês uma questão como essa aqui, ó. Eu te dou a relação. A relacionado com B. Do exemplo 1, do exemplo estrela, ele brilha de noite. A relacionado com B de estrela. E eu peço para vocês quem é B relacionado inversamente com A. A relação inversa agora de B com A. Eu vou explicar agora bem rapidinho, porque do jeito que está aqui ainda está simples. Depois eu posso até complicar um pouco mais. Mas aqui fica mais simples da gente entender. Em outras palavras, eu dou uma relação para vocês no enunciado e você vai me construir a relação inversa. Como é a relação inversa? Você vai inverter cada par ordenado. Se existe um par ordenado, por exemplo, que é 1 e menos 1, na relação normal, como é que ficaria ele na relação inversa? Menos 1 e 1. Só isso.
Se eu tenho 2 e 1 na relação normal, como é que ficaria na relação inversa? 1 e 2. Se eu tenho 3 menos 1 na relação normal, quanto eu vou ter na relação inversa? Menos 1 e 3. Ah, extrapolei aqui. Já já eu apago. Alguma dúvida na relação inversa? Quantos elementos tem a minha relação normal? 3. Quantos elementos tem na minha relação inversa? 3. Sempre vai acontecer isso? O número de elementos das duas relações vai ser o mesmo? Sempre mesmo. Sempre vai acontecer isso. Não tem como aumentar o número de elementos. Eu vou pegar cada um dos pares ordenados e só trocar a ordem. Então, eu não estou criando nenhum par ordenado novo. Assim, novo do zero, do vazio, né? Eu estou sempre pegando baseado nos que a gente já está vendo. Isso. Asterisco. É para eu não escrever isso aqui de novo, eu botei só o asterisco, ó. Esse asterisco aqui. Para dizer que é essa relação. Porque a relação com B pode ser qualquer coisa, qualquer relação. Aqui é uma, aqui é outra. Aí, para não ter que escrever, dizer quem é a relação, olha a mesma que eu já fiz antes. Tá aqui, ó, a do asterisco. Só para dar, como se fosse tipo uma ligação. Olha, eu vou fazer alguma coisa que já foi vista lá atrás, lá no asterisco. Aí você volta e vê onde é que está o asterisco. É porque tu faz as melhores perguntas. Por exemplo, eu não posso dizer que não pode porque eu faço isso. Não pode. Nunca ninguém perguntou isso. Caramba. Tu tem umas perguntas bem diferentonas. Ai, que legal. Diz. Eu não acho ruim não, quando a pergunta sobre a matéria é uma pergunta diferente, interessante, vai. Alice ligou 1 para menos 1. Esse negócio de inverso seria menos 1. Excelente pergunta. Se eu fosse fazer a relação inversa, do jeito que está aqui, só que na forma de diagrama, como é que eu começaria a representar isso por diagrama? Qual é o primeiro conjunto que eu vou colocar? B. Já começo pelo B, eu não vou começar pelo A dessa vez. E o segundo conjunto que eu coloco, agora sim, A. Deixa eu falar uma coisa, esses conjuntos têm nomes, viu? Normalmente, o primeiro conjunto que aparece, a gente chama ele de domínio da relação. E o segundo conjunto que aparece, a gente chama de contradomínio. Então, a gente tem um domínio, que é onde a setinha sai, e o contradomínio, onde elas chegam. Aqui, na relação inversa, há uma troca. Quem era contradomínio virou domínio. Quem era o domínio vira contradomínio. Menos 1 e 1. 1, 2, 3. Como é que fica a relação inversa? Menos 1 liga com 1. 1 liga com o 2. Menos 1 liga com o 3. Seria isso. Então, é possível. O quê? Cai na prova. Não, eu acho que é Cai. Ora, se isso aqui é que cai nele. E digo mais, tá fácil, não tá? Aproveita enquanto tá fácil. Porque a relação inversa não é algo tão simples assim. Às vezes a relação inversa pode não existir. Certo? E é complicado isso. Principalmente se eu der regras para a relação. Lembra que eu falei que existem algumas relações especiais? Relação reflexiva, transitiva, simétrica e assimétrica. Tem uma outra que eu não falei antes, porque essas 4 eu não vou trabalhar com vocês. Mas a 5ª eu vou trabalhar durante o semestre todo. Uma relação do tipo função. O que é uma função? É um tipo especial de relação. É uma relação com algumas características a mais. Obrigado. O meu cameraman aqui não ficou atento. Tá aparecendo agora? Obrigado por avisar. Mais ou menos, ajusta aí. Pronto. Funções. Funções vai ser o nosso assunto que a gente mais vai trabalhar durante o semestre. O que é uma função? Olha para cá agora com bastante atenção. É uma relação entre 2 conjuntos. Normalmente, função eu vou representar desta forma.
onde o primeiro... Olha só, é porque ela é especial. Essa bicha aqui é toda diferente. Tudo que a gente viu de relação é um caso geral, para várias relações que existem. A função ela é tão específica, ela é tão trabalhada que tem muita simbologia só para ela. Por isso que eu quero que vocês fiquem atentos a essa cara, a essa função. A gente mostra a função dessa forma, ó. Olha como é que a gente lê. F, dois pontos, quando aparecer na matemática, vocês vão ler assim, ó, definido, dois pontos. Na matemática, você vai ler como D, Fi. Como é uma função, a função então vai ficar definida. Então, o que é esses dois pontos? Eu estou definindo, eu estou dizendo quem é a função que vai vindo. A função f, ela é definida de A para B. Domínio A e o contradomínio B. Ok? Função tem essa característica aqui de representação bem própria dela. Onde todo, eu disse todo, não sei se foi todo, mas todo elemento do domínio, todo elemento pertencente ao conjunto A, está associado a um único, eu falei um único, foi um único, né? Um único, apenas um. Y pertencente ao contradomínio, Y pertencente a B. Então, a função ela tem essas duas características bem marcantes. Ela é uma relação, como as que a gente viu agora, porém, todo elemento de X, todo elemento de A, está relacionado a um único elemento de B. Olhem para cá. Essa relação, cameraman, puxa, acompanha. Vai ter que ficar atento agora, porque eu já estou indo e voltando. Essa relação aqui, ela é uma função. Todo elemento do conjunto A está relacionado e está relacionado a um único elemento do conjunto B. Eu não estou dizendo que o B não possa estar relacionado com dois. O B pode ter dois do A relacionados. Agora, um cara do A só pode ter um único no B relacionado com ele. É tipo assim, só pode ter uma seta saindo dos elementos do conjunto A. Mas no conjunto B pode chegar a quantas setas quiser, não tem problema. E outra, não pode ficar nenhum elemento sem sair seta. Não pode ficar ninguém sobrando aqui. Todo, eu disse todo, não foi? Todo, eu disse todo, não foi? Todo, eu disse todo, não foi? Elemento do conjunto A tem que estar relacionado, não pode ficar ninguém sobrando. Já a relação inversa não é uma função. Nós temos um exemplo aqui de uma relação que ela é elementos do conjunto domínio estão relacionados e relacionados a um único, ou seja, só sai uma seta de cada elemento. Já aqui, na relação inversa, todos os elementos estão relacionados. Mas tem elemento que não está relacionado a um único, está relacionado a dois elementos lá do contradomínio. Então, esse aqui não representa a função, já ali representa sim uma função. Beleza. Pode repetir essa parte do outro? Posso, claro. Eu digo mais, eu vou fazer um exercício com relação a isso para explicar com mais detalhes. Pode ser? Pausa a gravação aí para mim, por favor. Eu ia contar. Parar não era o problema, não. Se parar essa gravação, vai editada em casa. Vamos lá, pessoal. Retomando. Então, eu dei um tempinho para vocês fazerem as questões 58 e 59. Eu posso fazer falando, eu não vou escrever. Eu quero escrever essa 58 aqui para a gente poder comentar com detalhes. A gente consegue fazer a 59 lendo juntos. Questão 58. O que é que diz a anunciado da questão? Só conferir se está gravando a voz. Tá? Estabeleça-se cada um dos esquemas das relações abaixo, define ou não uma função de A em B. Conjunto A é o menos 1, 0, 1 e 2, e o B é o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Justifique. Atenção para essa palavrinha. Qual item? É só uma letra.
Ah, boa, boa, boa. Lembra que a gente tinha uma relação que eu usava a letra R maiúscula? Quando você tem um conjunto A e você tem um conjunto B, o que é a relação entre conjuntos? Está sendo essa setinha. Então ele bota a letra da relação aqui em cima. Letra R, né? Do item A. Só que aí, para não ficar usando a letra R em todos eles, ele usa letras diferentes para cada relação. Na letra B, ele usa a letra S. É assim, né? Na letra C é qual? T. E na letra D? B. V. Então é só a letra que representa a relação, ok? Item A, essa relação é uma função, sim ou não? Não, por quê? Então, lembre-se que nas regras de função, as regras envolvem o conjunto domínio. O primeiro conjunto é chamado de domínio. E nessas regras envolvem todos os elementos que têm que estar relacionados. Se tiver algum elemento sobrando no domínio, algum elemento que não está relacionado, então já não é função. Ok? A justificativa, eu não vou escrever, eu vou deixar para vocês escreverem. Não é função, vamos para o próximo. Só botar aqui, ó, não é função. Letra B. Essa relação é função ou não é função? Não é função porque todos os elementos estão relacionados. Mesmo todos estando relacionados, cada elemento do domínio só pode estar relacionado com um único lado contradomínio. Nós temos aqui uma situação que um elemento do domínio está relacionado com dois do contradomínio. Isso aqui já não caracteriza uma função. Como é? Então, esse aqui não é função. Letra C, é função ou não é função? Função. Mas tem gente sobrando. Pode ser função? Todas as regras de função envolvem o conjunto do domínio. Não pode ter ninguém sobrando, é aqui. Lá no contradomínio, não estou nem preocupado, não. Ok? Só um detalhe, olhando para cá rapidinho, para de copiar. Vejam que tem alguns elementos sobrando lá no contradomínio. Se eu pegar só os elementos que estão relacionados, é um subconjunto do contradomínio, concorda comigo? Só eles me interessam. O que sobra não me interessa. Qualquer coisa que eu quiser fazer com a minha função, eu vou precisar daqueles caras. Os outros, né? Esse conjunto dos elementos que estão relacionados é chamado de conjunto imagem. Conjunto imagem. Alguma pergunta aqui? Letra D. É uma função ou não é uma função? Função. Todos os elementos relacionados no domínio, relacionados a um único no contradomínio. Função. Foi? Foi. Então aqui é função. É função. Professor, não sei como explicar, não. Esse aqui, na hora de justificar, eu soube falar, ó. Tem elemento que não está relacionado. Tem elemento que está associado a dois elementos do contradomínio. Elemento do domínio associado com dois, não pode. Mas e aqui? É função. Como é que eu justifico que ele é uma função? Ou então você pode ser objetivo e falar assim, ó, essa relação satisfaz as regras de uma função. Não, o bocado de coisa, eu não falei antes exatamente para você escrever um bocado de coisa. Falo de novo. Essa relação
satisfaz as condições de uma função. Eu não estou perguntando quais são as condições. Eu quero saber se ela é função ou não. Você sabe quais são as condições. Você disse que satisfaz as condições. Aí pronto. Eu sei, você sabe. A gente acredita que todo mundo sabe. Satisfaz as condições de uma função. Sim. Sim o quê? Mas tem o justifique aí. E tu vai justificar como? Aí eu te pergunto. Enunciado da questão na prova. Identifique se essas relações são ou não são funções. Justifique sua resposta. Item A, sim. Item A, não. Item B, não. Item C, sim. Item D, sim. E aí eu faço o quê? Meio ponto? Meio ponto? Metade da resposta, a resposta quase que na sua totalidade está no justifique. Se você nem botar o sim e o não e só justificar, eu vou saber se é sim ou não. Se você não botar o sim e o não, não faz diferença. Você aqui vai dar sua resposta, coloca só a justificativa. Existe elemento no domínio que não está relacionado. Acabou-se. Não é função. Existe elemento do domínio associado a dois elementos do contradomínio. Acabou-se. Satisfaz as condições, as regras, satisfaz as condições de uma função. Pronto. Observa o sim, não é descartável, não vai de nada. Eu quero é o justifique. Eu quero é o justifique para saber se você sabe o que é. Questão 59. Casquinha de banana. Atenção. Quais dos esquemas abaixo definem uma função de A em B? Onde A é o conjunto 0, 1 e 2 e B é o conjunto menos 1, 0, 1 e 2. Eu não vou escrever esses conjuntos só falando. Diga aí para mim, item A é função ou não é função? Por que que não? Por que que não é função? Porque o outro vem lá, tem 4, esse aqui tem 3. Olha só, para quem ficou atento agora ao que eu falei, eu tenho um contradomínio que pode ter elementos que eu não vou utilizar. E os caras que não vou utilizar não me interessam. Eu posso focar aqui no conjunto imagem. Então, se tiver alguém faltando desse do conjunto B no diagrama, é porque não fez diferença para a relação. Não, não é besta não. Suas perguntas são as melhores de todas. Estou conseguindo ouvir, não. Diz de novo. É porque assim, ó. Quais dos esquemas abaixo definem a função de A? Aí 0, 1, 2, aí... Em B. Menos 1, 0, 1 e 2. Beleza. Aí, como é que eu vou saber se está sendo o ligamento? A ideia é a seguinte. Ele só quer saber se é uma função de A em B. O que é que precisa para ser uma função? Todos os elementos de A têm que estar associados. Tem que estar associado a um único elemento de B. Pode ser qualquer um. Entre qualquer um. Então, a ideia dessa questão é verificar se você consegue relembrar, se você consegue identificar essas regras que a gente acabou de falar aqui. E ficar atenta que, por exemplo, aí no conjunto A, você tem todos os elementos 0, 1 e 2 relacionados. E estão relacionados com um único elemento do outro conjunto. Mesmo que esteja faltando um elemento do conjunto B lá, mas esse elemento faltando não me interessa. O outro conjunto pode não ser o B, propriamente dito. Pode ser um subconjunto do conjunto B. Para quem está aí com o... Posso apagar aqui? Para quem está aí com a lista, é esse tipo de coisa que eu quero que vocês percebam. No conjunto de chegada, o conjunto do contradomínio, você tem aí o 0, o 1 e o 2. E o conjunto de saída tem o 0, 1 e o 2. Sendo que ele disse que o B é menos 1, 0, 1 e 2. E o A, 0, 1 e 2.
Esse aqui é o conjunto A? É. Esse aqui é o conjunto B? Não, não é o conjunto B. Mas ele é um subconjunto do conjunto B. Existe o conjunto B que contém esses elementos. Então, isso aqui nada mais é do que um subconjunto do conjunto B. Se a gente tem... Deixa eu fazer aqui agora esse item. Se nós temos uma função de A nesse conjunto que está na questão, e esse conjunto é um subconjunto do conjunto B, então nós temos uma função de A em B, porque nenhuma das regras foi quebrada. Todos os elementos de A estão relacionados a um único. O que tiver a mais aqui não me interessa, continua sendo uma função. Posso ter esse pensamento. Mesmo não sendo apresentado o conjunto B, mas é um subconjunto do conjunto B. O que é que seria diferente, por exemplo, se tivesse algo assim, ó. Aqui caracteriza uma função de A em B? Não, porque esses elementos aqui, esse em particular, não está em B. Então não tem como eu criar uma função de A em B. Mas o jeito que estava apresentado no enunciado, olha aí as casquinhas de banana. Pergunte, desculpa a demora. Não está em B, então não é uma função. Eu demorei porque eu gosto de concluir pelo menos o raciocínio para poder depois deixar perguntar. Aqui na B. Letra B! É porque A não é 0, 2, aí na B tem no B tem menos 1, 0, 1 e 2 no conjunto A. E aí, é uma função de A em B? É um outro conjunto. Não é em A e B. Aí pode ser uma função de B em B, por exemplo. Você está vendo que são os mesmos elementos do conjunto B, mas ele pergunta se é uma função de A em B. Qual é a resposta que a gente diz nesse item? Não é uma função de A em B. Porque as regras de função, olha, tem que ver as regras. Matemático é um cara que joga dentro das regras. Você conhece as regras e joga o jogo dentro das regras. Fora das regras vale tudo. Fora das regras vale tudo. E é aí onde pode confundir vocês. Porque eu passo uma regra e nessa regra a gente fica bem bitolado nela. E não consegue imaginar as coisas que podem acontecer extra essa regra. Mas a regra sendo seguida, segue o baile. Continua valendo. Eu chamei o senhor, disse que entendia as 59. Aí o senhor perguntou se cumpria todas as regras. Eu falei que não estava ligado. Não sobrava nenhuma. Aí o senhor falou, então não, vocês estão em função. É isso aí. Mas agora você está vendo que não é. Porque você caiu na pegadinha. Eu disse, olha aí, quando a gente sabe, eu disse até essa frase, quando a gente sabe a matéria, a gente até resolve bem rápido, né? Quando não sabe a matéria. Não, foi você que falou, eu só não fiz você corrigir, estou corrigindo agora. Foi, e se prepare, a vida adulta ela é assim, viu? Você está quase entrando na vida adulta. Mas eu não deixei você sair daqui, sem saber. É a hora da correção. Você nem desconfiou que eles não eram... Não. Não, mas é estranho, professor de matemática. Sou estranho. Não confio em estranhos. Regra de mamãe, Não confio em estranhos. Oi. Aí deu 1, 2, 3. Letra C. E aí, tem 1, 2 vezes. O que significa?
Não, é porque, tipo assim, pode Se aparecer um duas vezes, o que é que acontece? É um indo para o zero. Se a gente fizer ver computação, atenção! Letra C. É um ligado com o zero. É o zero ligado com um. Poxa. São 9h25, era ter outra questão para fazer. E o 2 ligado com 1. Só tem um detalhe. É o 2 ligado com 2. Sem querer olhar para baixo. 2 ligado com o 2. É 1 ligado com 0, 0 ligado com 1. Gente, tem aí, ó, 1 ligado com 1. 1 ligado com 1. Ele escreveu 2 vezes. Será que ele errou? Errou não. Errou não. É a pegadinha. Ele só fez repetir esse cara. Mas ele botou 1 ligado com 0 e 1 ligado com 1. Eu mostrei para vocês desse jeito. Ele só fez a mesma coisa, só que diferente. Botou 1 2 vezes para ligar setas com números diferentes. Pode fazer isso para ser função? Não. Se acontecer o mesmo elemento, de novo, é o mesmo elemento, é o mesmo 1. Só está escrito em coisa diferente, mas o 1 não deixou de ser 1. E o 1 está ligado com 2 termos diferentes. É função ou não é função? Não é função. Não é função. Não é função. Não é função. Até agora, qual foi que foi função? Só a letra A. Letra D, é função ou não é função? Rápido, vai. Função. Entenderam as pegadinhas aqui, não foi? Entenderam as casquinhas de banana? Para encerrar a aula de hoje, questão 60. Questão 60. Seja f a função de z em z definida por f de x igual a 3x menos 2. Calcule f de 2, f, pronto, e aí vai. Para terminar a aula de hoje, e a gente vai reforçar isso mais na revisão. Vira para cá, por favor. Vira. Passar o quê? Não, sábado não. Questão 60. Olha só. A minha função ela é de z em z. E a minha função f de x, ela tem uma lei de formação. Gente, nossa função, ela é dada na forma de par ordenado. O x é o primeiro valor. E o meu y é o nosso segundo valor. Onde o y, ele pode ser encontrado por uma lei de formação. É uma regra para construir o meu par ordenado. Normalmente, essa lei de formação a gente escreve como sendo f de x. É isso aqui. Então, para cada valor de x que eu queira, eu vou achar o y correspondente. Eu tenho um conjunto infinito, eu não posso representar por diagrama. O z para o z, são os inteiros, lembram deles? Conjunto dos números inteiros. Quem vai ser o f de 2? O que é que significa f, parêntese 2? Isso aqui quer dizer que o x é 2. Eu quero achar quem é o y associado ao x igual a 2. Aí você substitui nessa expressão. O meu f de 2 é 3 vezes... Não é 3 vezes x? O x não é 2? 3 vezes 2 menos 2. Quanto é 3 vezes 2? 6 menos 2? 4. O que é que isso aqui significa? Essa ruma de continha que eu fiz? Que existe um par ordenado onde o x é igual a 2 e o y é igual a 4. Lembra que o valor do y é o resultado que dá no f de x. Isso, nessa ordem, o par ordenado. Então, esse par ordenado pertence a essa função. E a gente descobre ele desse exercício não mais por causa do diagrama, por causa da lei de formação. Lembra que eu disse que existe a lei de formação?
para dar a expressão de uma relação, a gente também pode usar para função. Função é uma relação. E nessas leis de formação, em geral, é uma regra que vai me dar o y em função de x. É o y sendo o resultado de uma expressão que só vai ter o x nessa expressão. Então, a minha expressão só vai ter x, muda o valor do x, eu acho o y correspondente a esse x. E eu vou dizer qual é o x que eu quero dentro do parêntese. É o parêntese que vai me dar o valor do x que eu quero. Pergunte. Ele pergunta o que na questão? Seja f, ele pede só para calcular. Você pode colocar só o 4. F de 2 igual a 4. Eu que estou mostrando para ordenado. Pergunte. Agora sim, vai lá. Questão dessa eu posso fazer mentalmente. Na prova eu posso fazer mentalmente. Eu posso botar expressões maiores. Aqui é só para a gente aprender. Se na prova eu botar para você, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por 25. É uma expressão um pouco maior. Já fica complicado fazer de cabeça. Ah, professor, mas se for algo simples assim que der para fazer mentalmente, aí você pode fazer mentalmente, não tem problema não. Só você. Oi. Na D? Alguma dúvida na letra A? Se alguém já tentou fazer essa questão? Vamos ver se dá para fazer mentalmente. Como é teu nome? Pedro Lucas perguntou, professor, eu posso fazer mentalmente? Se você conseguir, pode. Se o x for menos 3, quanto é 3 vezes menos 3? Menos 9. Aí o resultado, menos 2. Menos 11. Acabou-se. O pincel pretinho, acho que foi o de arrasta. Menos 11. F de 0, vai. Mentalmente, 3 vezes 0. Menos 2. Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo? Mentalmente, eu estou pegando o valor que está aparecendo dentro do parênteses e estou substituindo no lugar do x. Aí eu estou fazendo as continhas que vão aparecendo. É 3 vezes x, só que na letra C o x é 0. Então eu fiz mentalmente. 3 vezes 0. É uma conta fácil de fazer de cabeça. Eu só estou olhando para os números em cantos diferentes. Mas se eu ficar atento, eu não me perco. 3 vezes 0, 0. Aí o resultado, menos 2, 0 menos 2, menos 2. Tranquilo? F de 3 meios. F de 3 meios. F de 3 meios. É a última para terminar. 9h31. Já estou de hora extra. Vai. Não existe. Por que não existe? 3 meios. É o número em qual conjunto numérico que a gente estudou? Conjunto dos números racionais. E a minha função está pegando valores aonde? Nos inteiros. Se o meu conjunto de domínio é nos inteiros, eu não posso colocar um valor racional, nem que eu saiba fazer a conta. Eu sei fazer a conta. Eu sei que dá um resultado numérico. Mas esse número não pertence ao domínio da minha função. Eu não vou fazer a conta. Porque o cara não está dentro do conjunto. Não. Tchau, pessoal. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.